levantamento e edificação, em nome de Jesus. Pega aí a sua Bíblia em segundo livro de Reis, capítulo 6. Eu vou ler esse texto, depois a gente vai em outras partes, mas não agora. Vou ler tudo, depois a gente vai andar na Bíblia. Segundo livro de Reis, do 1 ao 23. Você vai entender porque eu vou falar aqui. Nós estamos vivendo um momento, não vou dizer de uma safra, igual a seleção brasileira, estamos vivendo uma safra difícil. O que eu vou falar aqui? Tem de vista algumas coisas que foram enxertadas, outras que foram colocadas, e algumas coisas que é importantes, mas foi caindo em desuso, e hoje nós estamos vivendo um momento difícil. Isso, nessa palavra aqui que eu vou dar para vocês, diz assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Coloca aí no telão se quiser, segundo livro de Reis 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar, para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: então em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como descer a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse:
não é este o caminho, nem é este a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E o guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre estes olhos, abre a estes os olhos, para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos, para que visse, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás? Ferirás tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Glória a Deus. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus nós agradecemos por esse momento. Espírito Santo, tens a liberdade aqui, fala conosco, dá toda a direção desse culto. Em nome de Jesus, que nós venhamos aprender um pouco mais, crescer contigo, nesses dias que são dias maus, nesses dias, Senhor, que nós estamos vivendo um princípio de dores, mas Pai, que nós venhamos a sair daqui de hoje edificados, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amado, esse texto é tremendo. Vejo nesse capítulo, de 2 de Reis 6, de 1-23, os maiores exemplos de discípulo, de continuidade espiritual. Vejo aqui, uma relação entre discipulador e discípulo, que deu os frutos perfeitos. Sabe, meu amado, nunca se teve, eu olhando assim a Bíblia, um substituto tão à altura como Eliseu, discípulo de Elias. Eliseu foi um excelente discípulo e honrou os seus líderes, o seu líder, que foi Elias, que ensinou ele, e Eliseu, ele foi promovido de lavrador para profeta, e ele atuou, nas terras de Israel, Judá, Moabe e a Síria. Foi esse momento aqui. Era um grande profeta, assim como aquele que ensinou a ele. Eliseu, ele ajudou muitos necessitados do povo. Eliseu, ele era voltado muito para o povo. Você vai ver grandes feitos de Eliseu e de Elias, mas muito voltado para o povo. Posso te dizer, no momento que Ben-Hadad, que era o rei da Síria, cercou, a gente vai ver aí, nesse mesmo livro, cercou a cidade de Samaria, a ponto do povo estar com tanta fome, querendo comprar cabeça de jumento por 80 moedas de prata, e estrume de pombo para comer. Olha que gravidade chegou. Mas Eliseu foi usado, dizendo que a provisão estava chegando. E sabe o que Deus fez? Usou leprosos dentro da cidade da Síria. Eles entraram, não tinha nada a perder, e cada passo que eles davam, amado, os sírios escutavam, cavalos entrando, carros entrando, se desesperaram e largaram a cidade, a ponto, do povo de Samaria, lá, os israelenses, pegarem os despojos. Deus usou aquele homem como um provedor, dizendo que iria acontecer. Deus usou aquele homem ali no momento aumentando o azeite da viúva, no capítulo 4. Deus usou também para uma mulher sunamita que não tinha filhos, o marido era velho. Tantos casos. Ele ressuscitou a mulher o filho dessa sunamita mais à frente. Quem se lembra desse texto, vai tudo bem, ele estava lá, ressuscitou. Amado, um homem que viveu para a obra. Se você olhar bem a história dele, você não vai ver, queda, defeitos, fragilidades. Aí eu fiquei prestando atenção nisso, eu falei, caramba, e Deus foi falando comigo. O que faz? Eu queria que você pensasse nisso. E o texto, e a gente vai dizer o tema disso aqui, dessa pregação. O título é Caminhos do Bom Discípulo. O que faz
você trabalhar, ajudar as pessoas, e aquilo que é impossível para elas se tornarem possíveis de acontecer, e o nome do Senhor ser glorificado. Deus nos levantou, a gente vê a vida de Eliseu, foi um instrumento de coisas impossíveis se tornarem possíveis, e era um discípulo, e a gente vai vir aqui, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai ver os caminhos que esse homem deu na vida dele. Aí você vai falar para mim, né? O que faz você trabalhar, como eu falei aqui, a transformar em coisas impossíveis para as pessoas que estão do teu lado se tornarem possíveis, e o nome do Senhor ser glorificado? Vem logo na minha cabeça e deve vir na tua: a fé e a ação dessa fé. A ação dessa fé. A fé e a ação dessa fé. Aí você vai falar que muitas pessoas falam para mim, chegaram: pastor, eu tenho fé, mas por que não age na ação? Posso tomar vários exemplos. De repente a pessoa está vivendo um momento mais carnal do que espiritual. De repente ela está desanimada. De repente ela vive mais para ela do que para as pessoas. Mas uma das coisas que tem feito um declínio muito grande dentro da igreja é a falta de valorizar o discipulado. E eu queria falar isso para vocês hoje. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Porque, meu amado, nada melhor para uma igreja, o discipulador, criar bem um discípulo, para que ele venha fazer coisas impossíveis serem possíveis na visão do Senhor. A gente está vivendo uma safra muito ruim de discípulos. Pessoas que dão mais problemas do que pessoas que dão mais alegria. E o que está acontecendo? Porque a qualidade do discipulado e a valorização dele, a gente está perdendo. A gente está levando as coisas, você vai entender como eu me tornar um bom discípulo. Aí você vai falar: pastor, mas por onde eu vou? Eu vou começar a falar da vida desse homem aqui. E eu queria que vocês entendessem algumas coisas, que você vai ver depois. Nós vamos falar o que ele fez devido a um bom discipulado na vida de irmãos. Abra aí em 1 de Reis capítulo 19. Nós vamos ler 2 versículos. Aí nós vamos destrinchar 4 coisas que me fazem ser um bom discípulo. 4 coisas que faz eu, Deus olhar para mim de uma forma diferente. E muitos param. E Eliseu foi um exemplo. Como é que Eliseu fez tanta coisa que agradou o coração de Deus? 4 coisas. Eu vou falar para você. Lê aí versículo, 1 de Reis capítulo 19. Primeira coisa que a gente precisa para nós crescermos. Amado, hoje é uma forma de edificar, para a gente crescer, para a gente melhorar a nossa caminhada. Isso serve para mim, serve para todos. Porque, meu amado, um dia eu vou ter que apresentar a Deus as minhas obras. Não tem como fugir disso. Não tem como. E nós estamos vivendo um momento muito estremecido, que a própria palavra está se cumprindo, porque o amor de muitos se esfriaria, algumas coisas iriam acontecer, isso dentro da igreja e fora dela. E a gente tem que prestar muita atenção sobre valorizar em ser um discípulo. E Eliseu foi o melhor exemplo. Olha aí em 1 de Reis 19, versículo 19 e 21. Eu vou ler o texto 19 e 21, presta atenção. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias, olha só, correu após Elias e disse: deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque que tenho te feito? Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois e os matou, e com aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram então, e se levantou e seguiu Elias e o servia. Primeira coisa para nós sermos um bom discípulo: abra mão daquilo que dificulte teu discipulado. Abra mão. O que dificulta nós crescermos perante a Deus?
Discípulo é uma construção, é uma caminhada. E a gente vai ver aqui, Elias, ele lançou a capa sobre Eliseu. Sabe o que ele estava dizendo para Eliseu quando ele lançou a capa? Ele estava dizendo: a autoridade que está sobre mim, estou passando para você, Elias. Constrói esse caminho. A Bíblia fala aí que ele jogou a capa, ou seja, sinal de autoridade, ou seja, o que estava em Elias ia passar para ele. O que ele fez? Automaticamente ele foi às pessoas, ele foi e se despediu das pessoas, ele foi, matou toda a junta de bois, cozeu a junta de bois e correu para Elias. Olha que coisa, ele correu para Elias. Assim como Elias lançou a capa e disse indiretamente: você vem após mim e exerça autoridade, Jesus também morreu na cruz por você e morreu por mim. Ele nos deu autoridade, ele espera essa autoridade ser exercida. Ele morreu e ele falou: eis que dou poder para a minha igreja pisar serpentes, escorpiões e toda sorte do inimigo. Está com vocês agora, se levanta. Está com a gente. Assim como Elias deu autoridade, nós hoje, através de Jesus Cristo, nós temos essa autoridade também. Mora dentro de você, está com você, está comigo. Então o que dificulta o teu discipulado para que frutifique? São coisas, muitas vezes, são pessoas. A Bíblia fala que Eliseu se despediu dos seus parentes e se despediu da junta de bois. Ou seja, quais são os bois que dificultam a tua caminhada? Quais são as coisas físicas ou as coisas materiais que te impedem de ser um bom discípulo, ou então até pessoas? Nós temos que prestar atenção nisso. Quando nós liberamos isso, a Bíblia fala que ele se despediu dos pais. Presta atenção, eu não estou falando que você tem que se despedir do teu pai e nem você sai da tua casa. Eu estou dando exemplo. Ele seguiu o chamado dele, o chamado de discípulo. Ele queria ser discipulado. Aí eu pergunto a você: o que te afasta de ser um bom discípulo? E o que você tem que eliminar da tua vida para que você cresça, para que você veja coisas que ninguém viu, para que você experimente coisas que ninguém experimentou, e para que você leve isso para as pessoas experimentarem dessa boa parte? O que nós temos? Muitas vezes, amado, nós temos que nos afastar de certas coisas que dificultam, ou então eliminar totalmente da nossa vida. Nós precisamos correr a junta de bois. E muitas vezes, sabe, eu dei um exemplo aqui dos bois, que é uma coisa material. Eu não sei o que pode dificultar a tua caminhada, mas Deus está esperando que você se levante, que você faça a diferença, que você transforme o meio. Então tudo aquilo que dificulta, você tem que analisar. E sabe o que Eliseu fez? Ele pegou a junta de bois, ele cozeu. Sabe por quê? Para ele não voltar à prática das velhas obras. Ele cozinhou e ele eliminou da vida dele: eu não volto mais para lá, eu tenho um caminho a seguir. Então ele tirou da vida dele. Tem coisas que nós temos que eliminar, tem coisas que nós devemos nos afastar, para que nós venhamos a dar bons frutos de discipulado. Você está me entendendo? Dá glória a Deus. A gente precisa disso. Então, primeiro item: saia, analise tudo aquilo que dificulta o teu discipulado, que dificulte o teu crescimento, que dificulte você ser um discípulo bom e de qualidade para Deus. Nós precisamos analisar. Não tinha como Eliseu andar com a unção que viria para a vida dele ligada aos bois. Ele fez: cara, não dá para mim, eu tenho coisas maiores a realizar para Deus. Então ele foi e abriu mão. A gente tem que pensar: por que minha vida, às vezes, Deus quer me usar, Deus quer fazer eu crescer, Deus quer que eu faça diferente, o que me trava? Você tem que analisar: é algo pessoal, é algo material? Abra mão. Pessoas, um círculo de amizade, eu não sei, para que Deus venha te usar com poder, com autoridade e com ousadia. Então, primeiro item para eu ser um bom discípulo: eu preciso me afastar daquilo que dificulta o meu crescimento, meu discipulado.
E muitas das vezes as pessoas vêm para a igreja e não abrem mão daquilo que vive. Amado, então você não vai ser bem construído para fazer aquilo que Deus tem para você. Você está me entendendo? Dando glória a Deus. Eu estou passando aquilo que o Senhor gerou no meu coração. Eu sei que você é uma potência na mão de Deus. Eu sei que Deus tem muito a realizar para a tua vida, através da tua vida. E Deus realiza através das pessoas. Então, primeiro item, o que me faz dificultar a ser um bom discípulo? Porque o bom discípulo não é só você chegar e levantar a mão, aceitou Jesus e parou ali. Você vai ver agora no próximo, daqui a pouco você vai ver isso. Eliseu deu certo. Eliseu foi um dos maiores exemplos de bem ser discipulado. Mas ele teve que tomar algumas decisões na vida dela. Primeiro, se afastar de coisas que afastariam ele de um bom discipulado. Segundo, Eliseu não abriu mão do discipulado, andando com o discipulador. Olha o texto aí, 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 2, 2 Reis. Eu falei que ia andar, depois a gente vai entrar no capítulo 6, aí você vai entender porque eu estou falando isso tudo antes. 2 Reis, capítulo 2 ao 6, fala assim, ó. E disse Elias a Eliseu: fica aqui. Ele já estava andando, ele estava andando com Elias. Ele abriu mão de tudo, começou a andar. Aí chegou um momento, Elias falou para ele: fica aqui. Está aí no capítulo 2. O Senhor me enviou a Betel, porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Ele disse: também eu bem sei, calai-vos. Aí de novo Elias falou: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou te deixar. De novo, lá embaixo, eu pulando agora, né? Olha lá embaixo, versículo 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram juntos. Amado, presta atenção numa coisa. E isso é muito sério. Não adianta você somente se afastar das coisas que te levam para não ser um bom discípulo, nem eliminar certas coisas. Merece sim. E o que você tem que buscar em ser construído para você poder construir. Ou seja, eu me afasto, eu elimino as coisas, mas eu tenho que querer ser construído para no futuro poder construir. E isso parte de você, parte de mim. Eliseu queria ser construído, porque ele tinha um chamado de autoridade. Então o que Eliseu fez? Aonde Elias estava, ele estava lá. Ou seja, não é só você se afastar, não é só você eliminar certas coisas, mas você tem que querer ser construído para poder construir e dar frutos. Porque o bom discípulo, ele não só nasce, ele gera. O bom discípulo, ele não só nasce discípulo. Deus criou ele, levantou ele, ele aceitou Jesus, mas ele gera. O bom discípulo, ele vai dar fruto de alguma forma, ou seja, contribuindo, ou seja, trabalhando. Ele faz alguma coisa para fazer a diferença. Você está me entendendo? É uma palavra de edificação, de construção. Nós temos que prestar atenção. Amado, eu entro em igrejas, o que eu tenho visto, a cada dia eu entro numa igreja, eu vejo gente nova. Daqui a pouco um grupo sai, um grupo entra. Nego pula, nego dança, daqui a pouco está lá. Teve gente aqui que está há 10 anos numa igreja, estava aqui, se batizou. Não, eu sou daqui, eu sou da igreja tal. Falou isso na nossa cara. Saiu daqui do culto, foi para outra igreja. Que isso? Que discipulado é esse? Deus te chamou para você frutificar, para você dar fruto, para você fazer a diferença. Valorize o discipulado, valorize aquilo que é a igreja para você, valorize a escola bíblica dominical, valorize os momentos de oração, valorize a palavra que sai do altar. Se você não entendeu, vai tirar dúvida, mas queira crescer na presença de Deus. Isso parte da gente.
Ah, pastor, eu quero ser um bom discípulo. Tem coisas que Deus vai fazer, mas se você não se afastar, se você não eliminar certas coisas, se você não andar do lado de coisas que vão te construir, não vai acontecer. Terceiro, para ser um bom discípulo de qualidade, eu preciso querer. Olha só, foi isso que eu falei aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 2-6. Você precisa querer. Entenda que Elias, presta atenção, Elias estava liberando certos momentos Eliseu para ficar longe dele. Sabe o que Eliseu falou? Não, vive o Senhor, porque aonde você for eu vou estar lá. Vive o Senhor, aonde você for eu vou estar lá. Vive o Senhor para... Não, eu quero ficar perto de você. Amado, eu sou do tempo que o que tinha eu estava dentro. Eu sou do tempo que quando tinha oração eu estava na igreja. Quando tinha que tirar serviço eu estava na igreja. Quando eu estava precisando alguém para varrer o banheiro, eu estava lá. Amado, porque eu queria crescer, eu queria aprender. Quando alguém dava uma palavra, eu estava lá. Quando um diácono me chamava e sentava com a gente para conversar, eu estava lá, porque eu tinha sede de crescimento. Como é que você vai crescer? Amado, tem coisas que até você pode ser liberado. É justo, é justificado de repente você ter que diminuir o ritmo por alguma coisa. No caso aqui, o próprio líder liberou ele. É justificado, mas Eliseu, ele perseverou. Eliseu foi insistente, Eliseu foi confiante, e ele chegou em lugar que os outros filhos do profeta não chegaram. Porque naquele tempo, os filhos dos profetas, Eliseu também era estava sendo liderado por Elias. Naquele tempo, todo Israel tinha filhos de profeta, eram casas. Por quê? Porque o nível espiritual da cidade estava caindo muito, principalmente no reinado de Jeroboão. Então os filhos do profeta eram homens de Deus que doutrinavam outras pessoas. E Eliseu era um deles. Só que Eliseu não abriu mão de nada, e ele deu um passo à frente. Ele avançou, a ponto dos filhos do profeta falar: o espírito de Elias está na vida de Eliseu. Eliseu começou a reproduzir coisas que Elias fez. Se a gente olhar bem aí, né, em 2 de Reis, capítulo 2:8, olha aí que está escrito aí: então Elias tomou a sua capa e a dobrou e aferiu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos a seco. Versículo 13, olha lá, aí agora Elias subiu ao céu. Eliseu faz a mesma coisa, também levantou a capa Elias que lhe caíra e voltou e se parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Deus de Elias? E as águas se abriram. Ele reproduziu, sabe por quê? Porque ele foi um discípulo bom, ele aprendeu do discipulador, ele aprendeu e cresceu, então ele reproduzia aquilo que ele aprendeu. Isso é na nossa vida também, meu amado. Se nós chegarmos e entendermos e valorizarmos tudo aquilo que nos passa, e a gente levar e se dedicar àquilo, nós vamos crescer. Você vai ver o que você nunca viu, você vai experimentar o que nunca experimentou, como foi Eliseu viu o que nunca viu, abriu um mar, depois ele reproduziu, ele experimentou aquilo que nunca ninguém experimentou. E ele levou para os outros, ele começou a curar pessoas, ele começou a fazer a obra. Você está me entendendo? Então, meu amado, 4 coisas que eu falo aqui. Eu quero ser um bom discípulo, eu quero dar fruto na casa de Deus. Se afasta daquilo que dificulta, elimina as coisas que dificultam a caminhada, aprenda a ser construído e queira isso. E isso vai exigir a tua dedicação e a tua vontade. Você vai ter que querer. Aí você vai ver lá na frente que Deus vai te usar tremendamente, em nome de Jesus. Você vai dar frutos, aonde você for, as pessoas vão olhar: olha lá, eis um homem de Deus que está passando ali, uma mulher de Deus. É isso, meu irmão. Tudo aquilo que a gente aprende, isso é também na nossa vida. Presta atenção uma coisa: se você é bem disciplinado pelos seus pais, você vai dar frutos bons também. Há um risco menor, não que não venha a acontecer,
Então, tudo que você aprende dos seus pais, você vai reproduzir quando você casar também. E assim na nossa vida. Normalmente um bom filho, acompanhou, recebeu a doutrina dos pais e tal, a disciplina, cresceu bem, ele vai casar, ele vai ser um bom pai, aquela mulher vai ser uma boa mãe, porque reproduz, porque foi discipulado, atentou, o pai corrigiu, orientou. Que é isso? O que está acontecendo hoje nas igrejas? As pessoas veem aquilo que ninguém viu, as pessoas experimentam aquilo que ninguém experimentou e para ali, e não leva os outros a experimentarem aquilo que nunca experimentaram. Ou seja, ela se afasta dos problemas, ela elimina as coisas que tem que eliminar para ser uma pessoa segundo Deus, mas ela não quer ser construída para poder construir. Ela para ali, ou seja, o processo não continua. Então fica uma árvore sem frutos. E Jesus falou que a árvore é conhecida pelos frutos, ela não produz. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou querendo que a gente cresça. Eu estou falando isso de uma forma geral. Nós precisamos a cada dia procurar sermos melhores para o Senhor, para que o Senhor venha nos usar. Então Eliseu, ele deu frutos porque ele se esforçou, porque ele eliminou coisas que eram para ser eliminadas e ele queria ser construído. Aí você vê lá na frente, no capítulo 6, ele fazendo coisas, caramba, mas ninguém sabe o que ele passou, ninguém sabe o que ele viveu. Você está entendendo? Glória a Deus. Então, para eu ser bom discípulo, eu preciso abrir mão do que me dificulta, andar com quem tem bagagem e crescer, ter experiência e levar outros a terem. Muitos, eles recebem, mas não passam, e a gente precisa passar tudo aquilo que a gente aprendeu. Tem muita gente sedenta querendo uma palavra, tem muita gente dentro da tua família querendo uma oração, tem muita gente olhando para você, se espelhando em você. Faça a diferença. A gente precisa disso, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Aí sim, quando você faz a vontade de Deus, a gente vai escutar o que está escrito, vamos viver o que está escrito em Malaquias 3,18, que diz bem claro. Aqui eu copiei o versículo. Deus fala assim, aí sim, então verás outra vez a diferença do justo e do ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma divisão aí. Aí a gente começa a ver coisas. Deus fala que quando nós somos um bom discípulo, nós somos diferentes. Nós temos a diferença, vai ver de novo a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém, meu amado. Nós precisamos disso. Agora que eu vou lá para o capítulo 6. Então, para chegar naquele nível lá, eu tenho que procurar ser um bom discípulo, eu tenho que fazer a minha parte. Hoje, muitas pessoas não querem fazer as suas partes. Hoje eu vejo que pessoas não querem ser construídas, não querem ser formadas. Hoje eu vejo pessoas que ela não quer dar uma continuidade, desde o momento que ela esteja salva, e ela possa vir ao culto e para ali. Amado, tem muito mais coisa para você. Todos nós, Deus olha de uma forma igual. Jesus certa vez falou para Marta e Maria, falou: Marta, Marta, anda ocupada com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. Aleluia. Naquele grande dia, Deus vai olhar como você se comportou nas coisas dele. As coisas desse século vão ficar aí. A diferença vai ser lá, e isso não é tirado, vai ser computado naquele grande dia na tua e na minha vida. Tudo que você faz na casa do Senhor está sendo computado. Tudo aquilo que você trabalha está sendo computado. Tudo que você fala está sendo computado. Todo trabalho e esforço que você faz, Deus está olhando com bons olhos para você. Aleluia. Aleluia. Agora a gente vai lá para a parte, e eu vou ter que correr, que não vai dar tempo, mas eu vou falar algumas coisas rápidas aqui. Agora o discípulo que recebe um discipulado. Vamos agora para o capítulo 6. Dá condições de crescimento dos irmãos, sendo um canal de provisão.
capítulo 6, do 1 ao 7, diz assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito, vamos pois até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando ao Jordão cortaram madeira, e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, o fez nadar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. Amado, agora o homem bem discipulado, o homem que cresce na igreja, que aceita o chamado de Deus, olha que a diferença faz. E eu coloquei aqui: primeira coisa que a gente, quando recebe um bom discipulado, dá condições de crescimento aos irmãos, sendo um canal de provisão. Dá condições de crescimento aos irmãos. Aqui houve os filhos do profeta que era igual a Eliseu, estava sendo construído, só que Eliseu foi à frente, pedindo ajuda dele, que a casa deles estava estreita, eles precisavam crescer. Aí eu te pergunto, e eu faço essa pergunta para você, e faço para mim também: quando você recebe um pedido do irmão para que alargue as tendas e venha crescer, você dá a provisão necessária para ele? Porque havia um pedido: eu preciso crescer, o lugar está pequeno, eu preciso aumentar o lugar. Eliseu, me ajuda. O bom discípulo ajuda o irmão a crescer. Sabe, meu irmão, o bom discípulo, ele levanta a mão, estende a mão, dá a provisão certa para o irmão crescer. Aleluia! Foi o que Eliseu fez aqui. Ele foi junto, ele caminhou. Ele foi quando caiu ali o machado ali naquele momento aponta para o sinal da provisão de Deus, porque se ele não pega o machado, não ia continuar a construção. Pergunto eu a você, pergunto a mim: o que o teu irmão precisa de provisão para que ele venha crescer e frutificar? O bom discípulo, ele dá essa ajuda. Parte de mim, de você. Quando você vê o irmão que tem potencial, quando você vê o irmão caído, Deus conta com os irmãos para ajudar aquele a crescer, a continuar na caminhada. O bom discípulo, ele pensa não nele, ele começa a olhar os outros de uma forma diferente. O bom discípulo, como Jesus, que ensinou os discípulos a se dedicarem, como Jesus ensinou que ele dava mais do que recebia, o bom discípulo, ele vai lá: pastor, eu quero crescer, eu quero aprender. Amado, você tem que dar condições, porque Jesus mesmo falou em João 9: vão vir aqueles que vão fazer maiores obras do que eu. Isso parte da gente, parte de você, parte de mim. Isaías 54 fala uma coisa tremenda, versículo 2: alarga as tuas tendas, estenda o toldo da tua habitação, e não impeças, aleluia, alonga as suas cordas e firme bem as suas estacas, porque transbordarão para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e todos os povos e cidades assoladas. Aleluia, Deus está falando: continua a alargar a tua tenda. Amado, eu quero ser um canal para você crescer, eu quero ser esse instrumento de Deus, aleluia, para fazer você prosperar, para você crescer, meu irmão. Fala isso para o teu irmão agora, olha para ele: eu quero ser, fala para ele, um canal de provisão para você. Aleluia, aleluia. Os profetas estavam pedindo: eu preciso crescer, eu preciso. Aí eu pergunto para você, pergunto para mim: a gente é aquele que ajunta ou espalha, alarga ou estreita? O bom discípulo, quando ele começa a caminhar, ele vive mais para as coisas de Deus, meu irmão. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala lá em 2ª carta aos Coríntios, fala um versículo tremendo, fala que aqueles, cadê? Deixa eu ver aqui, fugiu. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, ele fala: e ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Amado, quando Deus te constrói, Ele está, abençoando a tua vida, mas Ele vai usar você como um canal de provisão para outros irmãos em nome de Jesus. E quem crê nisso, dá glória a Deus. Deus está esperando isso da gente. Deus está esperando que nós venhamos a fazer a diferença de um bom discípulo, a ajudar os outros a crescer mais do que a gente. E isso não é cargo do pastor somente, isso é cargo teu, isso é cargo meu, isso é responsabilidade nossa. Quando nós valorizamos o discipulado, nós começamos a entender certas coisas, e a gente começa a ajudar, a gente começa a dar mais do que receber. Amém ou não amém? Segundo, Eliseu, ele, com o seu discipulado, eu coloquei aqui, dá condições aos irmãos de caminharem na direção certa. Olha aí o versículo lá embaixo do capítulo 6, só vou ler o primeiro e o segundo versículo. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: então em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Olha que coisa tremenda. Amado, o bom discípulo, nós que crescemos na presença de Deus, nós temos a capacidade também que Deus nos dá, de ajudar o irmão, de dar uma boa direção, de levantar o irmão. Irmão, não vai por aí não, vai por aqui. Irmão, se levanta, você tem essa capacidade também de direcionar o irmão. Nós temos essa capacidade. Quando nós crescemos na presença de Deus, Deus nos usa para dar boa direção às pessoas. Então, se um irmão está vivendo um desafio no momento de guerra, como está aqui, o rei da Síria estava sendo cercado pela Samaria, Deus usava Eliseu: não vai por aqui, vai pela esquerda, vai pela direita. E meu amado, nós também, quando o irmão está vivendo um momento de guerra, um momento de desafio, Deus vai te usar a dar uma boa direção para ele. Mas por quê? Porque eu valorizo ser um bom discípulo, um discípulo bom. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu começo a querer, porque a Bíblia é bem clara: quando nós estendemos a mão, amado, Deus abençoa a nossa vida de uma forma tremenda. Deus vai continuar a derramar, sobre a tua vida e pela tua vida para os outros, em nome de Jesus. E eu acredito nisso. Você está me entendendo? Diz glória a Deus. Amém? Então, aqui Eliseu foi usado tremendamente para um rei, para uma nação. Então, quando você é bem discipulado, Deus também vai te usar a dar boas direções às pessoas. E quem quer isso, dá glória a Deus. E isso não parte só do pastor. Quando você senta a pessoa, se você é um bom discípulo, se você cresceu na presença de Deus, se você abriu mão de tudo, se você quer servir a Ele, Deus vai te usar como um canal do fluir de Deus. Você vai começar a orientar pessoas. Você vai ver que aquilo não é bom. Tem coisas que de repente não é para você resolver, o pastor. Então você vai, boa direção, vai lá no pastor, mas Deus não pode. Deus vai começar a te orientar, a dar direções corretas dentro da tua casa. Os desafios que se levantarem com a sua esposa, com o teu filho, amar você como um bom discípulo, Deus vai te dar discernimento. Você está entendendo? Glória a Deus. Terceiro, dá condições aos irmãos a confiar em Deus para ver o que ninguém conseguiu ver. Olha aí, ó. 2 de Reis, capítulo 6, 15 ao 17, diz o seguinte: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-lhe que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Deus vai te usar como canal, meu irmão, para abrir os olhos de irmãos, para abrir os olhos do teu esposo, da tua esposa. Você crê nisso? Dá glória a Deus. Você é um canal do fluir de Deus. Deus vai te usar para você abrir os olhos espirituais no momento que a carnalidade quer tomar,
aquele irmão quer tomar o teu esposo no momento de guerra, você vai ter uma palavra: Deus, abre os olhos dele, e que ele veja que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. É isso. Deus usa os seus para acalmar a tempestade. Deus usa os teus para levantar o abatido e caído. Deus usa os teus para abrir os olhos espirituais e a pessoa acreditar, para fortalecer aquele que está fraco, meu irmão. Isso vai pela tua vida, isso vai pela minha vida. E a gente tem que crer. O bom discípulo, ele vê isso, ele dá direção, ele orienta, ele fortalece, ele dá palavras para abrir os olhos espirituais daquele que está fraco na fé. Você está me entendendo? Glória a Deus. Você é o canal do fluir de Deus. Quem crê nisso dá um glória a Deus bem alto. Amado, é através da tua vida que, sabe, amado, Deus vai abrir os olhos daquela pessoa, ele vai ver coisas, ele vai experimentar coisas que nunca ele experimentou. Através do teu mostrar, ele vai ver carros de fogo, cavalos ao redor, soldados que vão se levantar do Senhor para guerrear a guerra dele. Você vai fortalecer ele e ele vai avançar. Aleluia. Foi o que Eliseu fez aqui. O discípulo dele estava fraco, estava desesperado. Ele falou: Senhor, em nome de Jesus, abra os olhos dele. É através da tua vida que Deus vai ter um canal de confiança para fortalecer outras pessoas. Outros que estão fracos na fé, outros que estão, sabe, perecendo na caminhada, outros que estão vivendo desafios terríveis, a ponto de enfraquecer a vida espiritual dele. Você vai chegar, você vai levantar uma palavra e as coisas vão acontecer. Quem crê nisso, Deus vai te usar, meu irmão. Aleluia. A gente tem que acreditar. O bom discípulo se preocupa com essas coisas. Amém ou não amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Você é aquele que vai despertar muitas pessoas na fé. Eu creio nisso em nome de Jesus. Você vai ver um irmão caído, enfraquecido, desamparado. Deus vai levantar você, você vai falar: em nome de Jesus, os que estão ao teu redor são mais fortes de qualquer desafio que você está vivendo. Se levanta, começa a andar, e você vai ser esse canal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá condição aos irmãos de ver o poder de Deus operar pela intimidade e autoridade. 2 de Reis, capítulo 2, 2 de Reis, capítulo 6, versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amado, em nome de Jesus, você não só vai fortalecer pessoas, você vai viver a autoridade que Deus deu para a igreja em nome de Jesus. O que você falar, as coisas vão acontecer, não só na tua vida. O impossível pode ser possível pelos olhos da fé, e quando a gente pratica a fé, em nome de Jesus, Deus te levantou para isso. Deus te levantou com autoridade e com poder para repreender serpentes, escorpiões, para fazer a obra de Deus crescer. Deus te levantou. A autoridade de Eliseu era tanto que ele falava, o Senhor entendia. A intimidade de Eliseu era tanta que a palavra que ele lançava, as coisas aconteciam. Deus está falando para você nesse momento: tenha mais intimidade comigo, tenha mais intimidade comigo, me busque mais, aleluia, que as palavras que saírem da tua boca, aleluia, o impossível vai transformar em possível para a vida de pessoas e para a tua vida, em nome de Jesus. Então o bom discípulo, ele acredita que a palavra que sai dele, a autoridade que tem dele, que está nele, tem poder sobre todas as coisas, porque a Bíblia fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? É Ele, meu irmão. Bom discípulo, ele acredita. Em
meio das situações e guerras, em meio de situações difíceis, Ele continua a dar direção, Ele continua a usar a autoridade e o poder de Deus que Ele deu para Ele, Ele continua a andar fortalecido e fortalecer pessoas. Ele continua, isso é o bom discípulo. Deus, quando levanta um discípulo, não é para ele andar sozinho, solitário, ele vê ele levanta o discípulo para ajudar o outro irmão e para continuar a construir coisas, para alcançar outras pessoas. E tem bom discípulo aqui em Jardim América, dá um glória a Deus. Deus quer te usar, meu irmão. Glória a Deus. E por último, da condição de irmão de servir, de amarem e expressar a misericórdia de Deus às pessoas. O bom discípulo, ele não deseja mal para as pessoas. A Bíblia fala aí nos últimos versículos aí, do 20 ao 23, o rei falou para Eliseu: ferir-os-ei meu pai, ferir-os-ei meu pai. Eliseu: não, você não vai ferir ninguém, serve um banquete para eles, tenha misericórdia deles. O bom discípulo, ele serve, ele ama e ele tem misericórdia. Você está me entendendo? Ele vive o que está lá em Mateus capítulo 5. A Bíblia fala nesse texto de Mateus capítulo 5, versículo 43: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, bendizei aos que maldizem. Outras versões falam canulinho, porque tem muita gente que fala mal, quer furar o olho do irmão. É verdade, mas Deus fala para bem dizer, não abençoar, não amaldiçoar. Ele continua falando: fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. O bom discípulo trabalha com a misericórdia e com o amor do Senhor. O bom discípulo, ele abençoa. O bom discípulo, ele direciona. O bom discípulo, ele levanta. O bom discípulo, ele fortalece. O bom discípulo, ele é um canal de provisão para o irmão que está do lado. Isso é o bom discípulo, é isso que Deus espera de você, em nome de Jesus. E eu vou terminar. O bom discípulo, ele não só cresce, mas faz os outros crescerem, dá a direção, abre a visão, exerce a autoridade, serve, ama e perdoa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.